Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento, aqui do Falando de Bíblia. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo resposta e entra na galeria das bizarrices que acontecem na igreja. Você viu aí, né? A espada do irmão. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui em São Gonçalo. Aqui na Avenida Maricá tinha uma igreja que o determinado pastor hoje mora nos Estados Unidos. Fechou a igreja. Mas ele gostava de fazer campanha. E um dia ele me convidou para pregar. Eu não sabia que estava em campanha. Por isso, quando você for pregar, ganhar o convite, pergunte qual é o assunto que está sendo tratado na igreja para você não ficar vendido. E aí, na hora de começar o culto, apagaram-se as luzes e tinha uma espada dentro da igreja de mais ou menos 1,5 metros. Isso mesmo. E a campanha era sobre a espada de Gideão. Guerreia as minhas guerras. A mim, pessoal, é muito forte. Rapaz, cheguei lá na bendita igreja, tudo apagado, e só no corredor da igreja tinha umas luzes no tapete. E aí o pastor já entrou marchando. Aí ele falou assim, você que é o pregador da noite, entra marchando comigo. E a espada ficava lá no púlpito, no lugar do púlpito da igreja, tinha a espada. Aí quando ele chegava lá na frente, ele pegava a espada, levantava assim, igual o He-Man, e gritava, espada de Gideão, guerreia as minhas guerras. Eu falei, meu Deus, que coisa doida é essa, meu pai? Gideão ressuscitou? Aí eu falei, que eu sei foi Jesus que ressuscitou. Gideão vai ressuscitar lá no último dia, no dia do juízo, né? Onde todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Mas, aí eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Porque essa turma gosta de ato profético, mas anda numa esculhambação sem fim. Aí saiu guerreando no meio da igreja. Eu estou aqui nessa noite como um sacerdote de Deus, representando aquele que vai guerrear pela tua causa. Aí chamou Miguel, invocou Miguel, que é guardião lá, né, dos territórios de Israel. E ele falou que Miguel estava do lado dele, dando de espada no demônio. E conforme ele foi passando na igreja, as fileiras que estivessem com pessoas com demônio iam caindo. Irmão, não sei o que acontece, teve gente até que caiu mesmo. Foram muitos não, uns 2. E ele, dá o grito da derrota agora, pela espada de Gideão. Eu falei, rapaz, não é no nome de Jesus não? É pela espada de Gideão agora? Aí você vê a turma dançando. Vamos à Bíblia, falando de Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja maldito. Paulo está dizendo que existem pessoas que deturpam o evangelho. E os Gálatas receberam uma influência tal que lá no capítulo 3, no versículo 3, olha a advertência paulina, falando de Bíblia. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É a pergunta de Paulo para os Gálatas. Por quê? Aconteceu de pessoas se infiltrarem naquela igreja e deturparem o evangelho. O que são essas bizarrices nos nossos dias? A não ser uma deturpação, uma distorção daquilo que é o evangelho puro e simples, como dizia C.S. Lewis. Gente, vamos pregar a Bíblia. Vamos abrir mais a Bíblia, vamos falar mais da Bíblia. Vai acontecer um culto agora por esses dias
que a foto que está no flyer de divulgação, usaram a foto do Lafon, falecido Lafon, e falaram lá, o culto da transformação. Falei, ué, que eu saiba, o Lafon era de um segmento homoafetivo. Ele nasceu no corpo de homem e queria se comportar como menina. Então, se eu estou indo para a igreja, para o culto de transformação, que tem a figura do Lafon, ei, que transformação é essa? Isso não é transformação, isso é descaracterização da imagem daquilo que Deus te formou e do que você é. Eu não sei com que intuito algumas igrejas realizam cultos dizendo que é para Deus e, na verdade, pode ser chamado de qualquer outra coisa menos de culto. Gente, se aparecer alguém ou até mesmo um anjo descer do céu e vos anunciar um novo evangelho, rejeitem. É Paulo dizendo para a igreja dos Gálatas. O evangelho é um só. O que está escrito é o que vale. E o que vale é o que é a regra da nossa vida. É o que a gente deve fazer. A gente não precisa distorcer, a gente não precisa adulterar, a gente não precisa mudar nada do que está na Bíblia. A gente só precisa seguir o que está na Bíblia. Aí o problema dos nossos dias é que existe essa mutueira de confusão. Por quê? Porque a galera insiste em pregar uma coisa que não está na Bíblia. Insiste em fazer uma coisa que é mais uma encenação, uma teatralidade, do que uma ação de poder de verdade. E aí eu pergunto para você, vamos deixar o seu comentário aí? O que você acha disso? Tá certo da gente fazer essa papagaiada toda, essa encenação toda, toda essa situação constrangedora? Onde que a gente vai parar? Porque nem o ímpio faz esse carnaval todo na época do carnaval. Mas a gente está usando o templo, que é o lugar de reunião dos santos, e ao invés de nos reunirmos como igreja, comunidade da fé, corpo de Cristo, a gente tem trago mais dúvidas, mais estranhezas. E parece que a coisa está complicando-se a cada dia mais. E quando você pensa assim, não vai vir mais nenhuma coisa nova, aparece umas paradas dessa aí. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sigamos ao evangelho puro, simples e verdadeiro. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos trazer uma nova fórmula. A fórmula ainda é a palavra de Deus. É a Bíblia pela Bíblia e nada mais. Coma pouco que coma muito. Siga o evangelho pela Bíblia. Pregue Jesus. Isso é o suficiente. Isso ainda liberta, cura, salva, leva para o céu e ponto final. Eu agradeço aqui os meus amigos que enviaram esse vídeo para a gente fazer essa confecção do vídeo resposta. E você pode também nos seguir através do Instagram, @falandodebíbliaoficial. Segue a gente também lá e você vai saber aí o que vai acontecendo durante a semana aqui, através da nossa coligação com a produtora Estúdio D. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.